Olá a todos, bom dia. Hoje vamos falar sobre reconhecimento de estímulos e sinalização celular. Não esquece, curte, compartilha ou segue. Pelo menos segue, melhor coisa que você pode fazer. Essa é a segunda aula da lista de degeneração e morte celular. Falaremos sobre a capacidade das células de reconhecer e responder a estímulos externos e internos e como é fundamental para a vida. Esse processo envolve receptores especializados, vias de transmissão de sinais e mecanismos moleculares sofisticados que permitem às células adaptarem continuamente o seu ambiente. Quais são os tipos de estímulos? Os exógenos, que são estímulos externos que podem ser de natureza física, química ou biológica. Incluem sinais hormonais, neurotransmissores, fatores de crescimento, luz, temperatura e pressão mecânica. Esses estímulos são reconhecidos através da interação entre ligantes e agonistas e seus receptores específicos na superfície celular. Agora também temos estímulos endógenos, que são internos, geralmente representam alterações no estado metabólico da célula, como estresse oxidativo, hipóxia e desequilíbrios energéticos. O reconhecimento desses sinais permite que a célula ative os mecanismos de adaptação e sobrevivência para manter a homeostase celular. E os mecanismos de reconhecimento? A transferência de energia. Estímulos físicos, como a luz, calor, pressão, não possuem moléculas ligantes convencionais. Já temos alteração conformacional. A energia transferida induz mudanças estruturais no receptor ou em moléculas próximas. E então, a ativação do receptor. As moléculas modificadas tornam-se ligantes capazes de ativar receptores celulares. Este mecanismo sofisticado permite que as células respondam a estímulos que não têm forma molecular tradicional, expandindo dramaticamente o repertório dos sinais que podem ser detectados e processados. A localização desses receptores. Temos os receptores de membrana, proteínas transmembranosas que reconhecem ligantes extracelulares, possuem domínio extracitoplasmático para a ligação do agonista e domínio intracitoplasmático para transmissão do sinal, e receptores citoplasmáticos, localizados no citosol ou nas membranas das organelas, e reconhecem ligantes que podem atravessar a membrana plasmática ou são gerados internamente. Já temos também receptores nucleares, que estão presentes no núcleo celular. Geralmente reconhecem moléculas lipossolúveis como hormônios, esteroides e vitaminas e atuam diretamente na regulação gênica. Princípios comuns dos receptores das membranas. Embora cada receptor possua estrutura molecular única, todos os receptores de membrana compartilham mecanismos fundamentais de funcionamento. A ligação do agonista. O ligante interage especificamente com o domínio extracitoplasmático do receptor. A alteração conformacional. A ligação induz mudança estrutural que se propaga através da membrana até o domínio intracitoplasmático. O recrutamento molecular. O domínio alterado cria condições para recrutar moléculas sinalizadoras intracelulares. E a transmissão do sinal. O sinal é propagado para o interior celular através de diversas vias de transdução. E vamos falar cada um desses receptores e como eles estão agrupados em 5 categorias principais. Cada categoria utiliza mecanismos distintos de transdução de sinal. Temos os receptores GPCR, que são receptores de várias voltas na membrana acoplados à proteína G trimétrica, representando a maior família de receptores. Os receptores catalíticos possuem atividade enzimática intrínseca, proteína sinase, proteína fosfatase ou glutinilato ciclase.
receptores com sinases do citosol. Recrutam e ativam proteínas sinases presentes no citoplasma após a ligação do agonista. Receptores com proteases. Ativam proteases intramembranosas que clivam seu próprio receptor, liberando fatores de transcrição. E os canais iônicos, que são receptores que funcionam como canais de passagem de íons através da membrana. Mensageiros secundários e suas funções. AMPC e GMPC são nucleotídeos cíclicos gerados por receptores GPCR que ativam proteínas sinases A, pKa e G, pKg, respectivamente, que fosforilam proteínas-alvo. Cálcio intracelular. O cálcio 2+, forma complexos com calmodulina, ativando sinases dependentes de cálcio-calmodulina que regulam múltiplos processos celulares. Proteínas G monoméricas. A família Ras de pequenos GTpases que funcionam como interruptores moleculares, ativando ou desativando vias específicas. Esses mensageiros traduzem o sinal extracelular em resposta intracelular específica, ativando fatores de transcrição ou mecanismos efetores diretos. A família Ras, pequenas GTpases. As proteínas G monoméricas da família Ras são abundantes e diversificadas, servindo como interruptores moleculares para controlar os processos celulares fundamentais. Família Ras tem 36 membros, envolvidos na transdução de sinais de proliferação celular. Exemplo: Ras, Ca-Ras, H-Ras, Rap, Rau. Família RHO tem 20 membros que regulam a dinâmica do citoesqueleto. Inclui RHO-A, RAC1, DC42. A família RAB tem 61 membros, controlando o tráfego de vesículas intracelulares. Exemplo: RAB17, 21, 31. A família RAM, responsável pelo transporte celular nuclear de proteínas e RNA entre núcleo e citoplasma. E o RHEB e RAG. RHEB ativa emitor em resposta a fatores de crescimento. RAG, 4 membros, ativa emitor em resposta a aminoácidos. Mensagens. Mecanismos de ativação das proteínas Ras. E para que descobrir tudo isso? Porque vai ser importante no futuro. Então, a gente dá aquela pincelada e em próximas aulas, nos futuros, provavelmente iremos repetir algumas informações que estão vindo aqui. Talvez você não se lembre no futuro, mas pelo menos comece a entrar na cabeça, sabe? Tem coisa que você precisa ouvir 1000 vezes para entender, é mais ou menos isso. A ação dos mecanismos de ativação das proteínas Ras. Vamos lá. Temos o estado inativo. A proteína Ras ligada ao GDP, Ras-GDP, permanece inativa no citosol ou associada à membrana. Tá, calma. Aí entramos na ação da GEF, a proteína trocadora de nucleotídeo guanina. GF promove a liberação do GDP e ligação do GTP. Né? Estado ativo. A Ras-GTP é a forma ativa que pode interagir com proteínas efetoras e ativar as vias de sinalização. Ação da GAP. A proteína ativadora de GTPase, GAP, hidrolisa o GTP, retornando o Ras ao estado inativo. Então, você vê que é um ciclo, né? Esse ciclo de ativação e inativação é comum em todos os membros da família Ras, permitindo controle temporal preciso de sinalização celular. Os receptores GPCR e as proteínas G trimétricas
Nos receptores acoplados à proteína G, GPCR, a natureza da proteína G trimétrica determina qual via de sinalização será ativada e quais mensageiros secundários serão gerados. A proteína G estimula o adenilato ciclase, aumentando a produção de AMPC, que ativa a proteína sinase A, PKA. A proteína G inibe a adenilato ciclase, reduzindo os níveis de AMPC e diminuindo a atividade de PQA. A proteína GQ ativa a fosfolipase CY, que cliva. Eu não sei se eu desligar aqui o som para não ficar vindo mensagem. Tô com medo de sumir meu áudio também. A proteína GQ ativa a fosfolipase CY, que cliva fosfadilinositol, gerando diacilglicerol, DAG, e trifosfato de inositol, IP3, e outras proteínas G. Temos várias proteínas G, né? Algumas ativam guanilato ciclase, produzindo GMPC, que ativa a proteína sinase G, PKG. E essas vias de sinalização do receptor beta-adrenérgico? O receptor beta-adrenérgico exemplifica o funcionamento das GPCR. Quando a adrenalina se liga ao receptor, esse ativa a proteína GS, que estimula a adenilato ciclase. Viu como é importante? Tem aqui a adrenalina, que é uma coisa que você com certeza já ouviu falar. A ligação do agonista. A adrenalina liga-se ao receptor beta-adrenérgico na membrana celular. Isso ativa a proteína G, S. Mudança conformacional ativa a proteína G trimétrica associada. A produção de AMPC, adenilato ciclase, converte ATP em AMPC. Olha só, converte ATP. Outra coisa que você já ouviu falar. Então, tá vendo? Tá vendo? Ativação de PKA. A AMPC ativa a proteína sinase A, que fosforila as proteínas-alvo. Os alvos da PKA incluem enzimas metabólicas, canais iônicos, fatores de transcrição, gera resposta como glicogenólise, lipólise e alterações na expressão gênica. Então, por exemplo, essa aula está sendo extremamente complexa para quem mal escuta falar sobre receptores, vias. Na aula de, vamos lá, provavelmente bioquímica, vocês viram um mapa super complexo. Nesse mapa de bioquímica, tinha lá a via de sinalização de receptores. Aqui a gente está falando dessas vias. Essas vias são realmente bem complexas. Tem muitos nomezinhos, muitas letrinhas, muitas coisas que a gente quase não escuta, ainda mais em aulas que estão querendo correr o assunto, né? E como a gente está falando sobre um livro que está pegando cada um dos detalhes e fazendo vários videozinhos, então um desses vídeos vai pegar uns detalhes mais complexos como esse. E aí no começo a gente fica, meu, que raio está acontecendo? Mas, por exemplo, nessa via de sinalização do receptor beta-adrenérgico, a gente já começa a ouvir algumas palavrinhas e associar. Por isso que eu falei, tenham calma, que vocês vão ouvindo e vão associando no futuro e nessas partes algumas coisas. Por exemplo, a gente está no receptor beta-adrenérgico, ele fez a ligação do agonista. A adrenalina que ligou-se ao receptor beta-adrenérgico na membrana. Ok? Ok. E o que isso vai acontecer? Vai ativar a proteína G, que muda a conformação da proteína G trimétrica associada. Vai produzir a AMPC. O anilato ciclase converte ATP, que é energia, em AMPC. E o AMPC ativa a proteína sinase A, que fosforila proteínas-alvo. E quais proteínas-alvo seriam? As enzimas, canais iônicos, fatores de transcrição, respostas como glicogenólise, lipólise, gasto de glicose, gasto de lipídio, alterações da expressão gênica. Então, tá
ficando um pouco mais claro quando você passa um pouquinho daquele monte de letrinha. Então é importante ver e às vezes rever, porque uma coisa que você está vendo agora, você volta assim, de novo e fala, ah, tá aquilo lá, entendeu? Então, mais ou menos isso. Voltando, receptores com atividade de sinase entre tirosina. Os receptores possuem atividade catalítica intrínseca no domínio intracitoplasmático. A ligação do agonista induz a dimerização e autofosforilação, criando sítios de acoplamento para proteínas de sinalização. Ativação do receptor. A ligação do fator de crescimento promove dimerização do receptor, autofosforilação em resíduos de tirosina, criação de sítios de ancoragem para proteínas adaptadoras, recrutamento de proteínas sinalizadoras. Principais vias ativadas: os sítios fosforilados, é difícil, enrola, recrutam diferentes proteínas adaptadoras que iniciam as múltiplas vias, aquelas vias que a gente ouviu lá atrás, RAS, RAF, MAPK, de proliferação, as vias I3K, AT, de sobrevivência, e a via PLCY de mobilização de cálcio. Essas vias RAS, vamos agora ver a ativação dela. Recrutamento de GEF. A proteína adaptadora recruta GEF no sítio de fosforilação do receptor ativado. Ativação de RAS. O GEF converte RAS em GDP e RAS em GTP, a forma ativa da GDP. Ativação de RAF. RAS, GTP, recruta e ativa a proteína sinase RAF. A cascata de sinases. A RAF fosforila MEC e fosforila RK, MAPK em sequência. E a MAPK ativa fatores de transcrição que induzem genes de proliferação celular. E aqui significa, gente, não para de mandar mensagem aqui. A ativação sequencial de RAF, MEC e RK e MAPK é facilitada por proteínas de ancoragem e mantém essas sinases fisicamente próximas, aumentando a eficiência da cascata de fosforilação. Tudo isso é para fosforilar. Agora vamos à via de sobrevivência e metabolismo. A via do fosfatininositol 3 sinase pica-pipreixa é crucial para a
de inositol, 2-fosfato-P2, da membrana, gerando dois importantes mensageiros secundários, o trifosfato de inositol, IP3, que funde pelo citosol e liga os receptores do retículo endoplasmático, liberando a convergência. O cálcio associa-se a calmodulina, ativando a sinase de cálcio, calmodulina dependente. Diacilglicol DAG permanece na membrana e ativa a proteína sinase C, PKC, e o PKC-fosforila, últimas proteínas-alvo, ativando genes de sobrevivência e proliferação celular. Nossa, é para falar muita língua, né? Diversidade de respostas e capacidade de um receptor ativar múltiplas vezes a ligação depende das diferentes proteínas adaptadoras que se ligam aos sítios de fosforilação ou aos aminoácidos alterados conformacionalmente. O receptor TNF-A forma complexos moleculares distintos que podem ativar a via do NF-κB, inflamação, apoptose e necroptose, dependendo do contexto celular. Receptores de fator de crescimento ativam simultaneamente vias de proliferação racímica e sobrevivência E3K, AKT e mobilização de cálcio, PLC. E o receptor de insulina pode recrutar até 5 proteínas adaptadoras diferentes, cada uma ativando vias específicas. Os efeitos da insulina variam conforme o tipo celular e quais adaptadores estão presentes. Complexos moleculares do receptor TNF-alfa. O receptor para fator de necrose tumoral alfa, TNF-alfa, exemplifica como um único receptor pode formar diferentes complexos moleculares que determinam destinos celulares opostos. Complexo 1, via NF-κB, formado na membrana, recruta proteínas adaptadoras que ativam o fator de transcrição NF-κB. O resultado disso é a expressão dos genes pró-inflamatórios e anti-apoptóticos. Complexo 2A, via da apoptose. Formado no citoplasma com a inibição de NF-κB, caspase, o resultado, a ativação da cascata de caspases e morte celular programada. E, então, o complexo 2B, que é a via da necroptose. Formado quando a caspase 8 está inibida, recruta CAM e K2, resultado, morte celular necrótica programada com liberação de conteúdo inflamatório. Receptores com proteases intramembranosos via norte. O receptor norte representa uma classe única de receptores que são ativados por proteases após a ativação, liberando um fragmento que funciona como fator de transcrição. Ligação ligante. Delta ou JAG ligante na célula vizinha liga seu domínio extracelular de norte. Acontece a primeira crivagem. Metaloproteases ADAM liga o domínio extracelular. Aconteceu várias coisas aqui, tem que manter aqui a normalidade. Segunda crivagem. Então, secretase liga o domínio transmembranar, liberando MICD e domínio intracelular de norte. A translocação subnuclear. O MICD migra para o núcleo e atua como fator de transcrição
ambientes